Tá gravando, né? O projeto, ele é um projeto jurídico feito em uma, duas, três, quatro, cinco estágios, seis, sete, oito estágios, sendo cinco numerados, que são os processos. No primeiro estágio, nós temos um processo de análise que vai resultar num parecer de análise para o projeto jurídico e no próprio projeto jurídico, que serve de base para todas as fases e para a certificação também. Então, nós temos um checklist com o cliente, que é a primeira coisa que se vai executar. E nesse checklist nós vamos ter informações importantes que vão nos orientar a seguir todo o resto do processo. Então, nessa parte, depois do checklist, nós vamos para as definições. Nas definições, nós temos definições de objetivos, de intenções, de interesses e de metas. A meta se difere do objetivo no momento em que a meta tem quanto e quando, tem data e tem valor. Nesses momentos de definições de objetivo, intenções, interesses e metas, nós temos que analisar as vantagens do tipo societário, tributários, regulatórios, jurídicos sobre a definição do tipo societário. E também outra questão muito importante, dependendo de onde vem ou para onde irá a questão de funding, se haverá valuation. E qual a finalidade? Como será o controle societário? E será com uma holding com uma estrutura complexa, uma holding simples, internacional ou doméstica, pessoas físicas ou pessoas jurídicas participando? Isso tudo dentro do parecer de análise e no projeto jurídico nós temos essa orientação e esse aconselhamento. Nós precisamos analisar se será uma empresa que requer um selo governamental de projeto de infraestrutura. Isso influi decisivamente na questão das private equities, dos funding e mesmo dos financiamentos. Então, a análise do melhor e mais adequado tipo societário, desde o ponto de vista da incorporação tributariamente para o funding do capital e para os financiamentos. E isso nós vamos definir se é por cota de responsabilidade limitada desde o início, somente para a primeira subscrição de capital social, ou inicialmente, posteriormente, passará para a sociedade anônima, capital fechado ou capital aberto, e se será desde o início ou posteriormente. Quem integrará a sociedade? Pessoas físicas ou pessoas jurídicas ou misto? Uma holding, holdings, holding no Brasil, holding no exterior, ou um fundo de investimento, que esse fundo também poderá não pagar imposto de renda da maneira que ele for colocado, e especialmente se ele tem uma questão de selado como processo de infraestrutura. Então, ele é constituído para esse fim ou não? E as pessoas terão cotas desse fundo.
No segundo estágio de pré-incorporação, as tarefas preliminares à incorporação começam a ser feitas. Aqui começa a existência, o embrião da empresa. Então, nós temos documentações, ações e tarefas que são inerentes às pessoas físicas. E no cronograma temos documentação, ações e tarefas inerentes às pessoas jurídicas. Ainda as pessoas que estão criando a estrutura societária nova. E nesse momento precisam se definir sócios, nomes da empresa, marca se houver, sede e filiais. As definições gerência ou diretoria, tipo de governança e a forma da contabilidade. Nós temos que ver que nós teremos duas empresas. Uma empresa, a Uruguai, autorizada a operar no Brasil, e a outra empresa nacional, é uma empresa brasileira, e essa empresa brasileira será a empresa que vai operar os voos domésticos brasileiros. Então, dentro dessas tarefas, nós temos ações, tarefas, elaboração e produção de documentos. As procurações por instrumento público, traduzida por tradutor público juramentado brasileiro, legalizado e certificado pela apostila de Haia, um procedimento cartorário que é uma convenção internacional. O relatório de compliance, extremamente importante, para apresentação de instituições financeiras e outros organismos necessários. Nas procurações, nós temos a formação da estrutura jurídica, holding, controladora, fundo de investimento, valuation, pessoas jurídicas, elaboração do contrato social ou ata de assembleia e estatutos, acordo de cotistas ou acionistas. Daqui desdobra para a formatação dos documentos e definição de forma e veículos de subscrição de capital, como serão feitos a subscrição de capital, como é remetido o dinheiro do Uruguai para o Brasil ou de outro país, a integração do patrimônio, o plano de negócios, um plano de ação, uma planilha financeira, que é muito importante para todos os níveis de apresentação, uma pré-precificação, escolha do banco para as remessas, para fechamento de câmbio, para trabalhar com a empresa aqui no Brasil também. E uma preparação para o registro no Banco Central. Tirar e emitir o CGC da empresa uruguaia mãe, o CPF das empresas brasileiras, das pessoas físicas estrangeiras, a autorização da empresa uruguaia para atuar no Brasil e também aqui fazer seus serviços aeronáuticos. Aí temos um licenciamento e certificação e registro da empresa uruguaia no Brasil. Nós temos que definir como será a atuação operacional e funcional dessa empresa uruguaia e se haverá necessidade de filial, agência ou sucursal aqui dentro do Brasil, em outras cidades, e como será essa filial. No caso de filial,
abertura da filial da empresa estrangeira e, obviamente, também as contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas preliminarmente à incorporação, quando passamos depois para a representação da empresa perante a Receita Federal e organismos institucionais, assim como os ministérios e a ANAC. Passando para o terceiro estágio, que é a constituição propriamente dita da entidade jurídica e subscrição de capital. Aí nós vamos ter o preenchimento de formulários, o procedimento prévio de viabilidade e a viabilidade do nome. É um processo inicial que se consulta diretamente na junta comercial. Os documentos prontos e catalogados para anexação com o processo do registro comercial na junta comercial. A assinatura, a execução dos instrumentos de constituição e prática dos atos constitutivos, o protocolo na junta comercial e a orientação e instruções aos despachantes, acompanhamento do trâmite na junta comercial, instrução e preenchimento da documentação para alvarás, licenças governamentais, registrais e administrativas não aeronáuticas. O encaminhamento à Receita Federal e demais órgãos de nível municipal, estadual e federal. Opção do regime tributário, DCTF, declarações de imposto de renda. E a eleição e nomeação de contadores. A remessa do capital aqui ocorre de forma física e prática, a remessa do capital em instrumento bancário, em uma conta bancária aberta e um câmbio em instituição autorizado a operar câmbio pelo Banco Central, fechamento de um contrato de câmbio e o posterior registro, dentro de um prazo determinado, posterior registro no Banco Central e um balanço de abertura. A primeira Assembleia Geral, seja ela de cotistas, seja ela de acionistas, e a formação do patrimônio da empresa. Feito isso, constituída a empresa, vamos para a operacionalidade legal, alvarás e licenças administrativas. As atividades e pré-requisitos para licenciamento da certificação e registro aeronáutico, negócios básicos e contratos bancários iniciais. Os aspectos consumeristas do direito do consumidor e os do direito do trabalho, os aspectos laborais. A precificação e os contratos das passagens aéreas e outros contratos necessários para funcionamento da empresa. Equipamentos e materiais, isso inclui os aviões, corpo técnico e manualizações, checklists e etc. E as inspeções. Passando então para um quinto estágio, que é propriamente o processo aeronáutico de certificação e registro. E aí nós temos 2 etapas e 5 fases. No processo de regularização para a exploração do transporte aéreo público regular, temos essas 2 etapas. A primeira etapa, num procedimento administrativo, um processo de certificação da empresa de transporte aéreo para obtenção do certificado de operação aérea na ANAC, que possui essas 5 fases. Então nós temos duração mínima de 180 dias. Então até aqui nós tivemos um
tempo determinado, e a partir daqui nós vamos ter mais 180 dias, pelo menos. Então, a preparação para a entrega e apresentação de documentos, revisões para a precisão dos documentos. Isto começa a ser feito já nesta segunda e na terceira fase, nessa questão de pré-incorporação. E então, nessa se faz a elaboração, a redação e a organização das respostas aos questionamentos e solicitações. Eventuais não conformidades apontadas pela ANAC, análise e elaboração dessas respostas. A preparação para a entrega dos documentos e revisões, com comparecimento presencial nas audiências, acompanharemos pessoalmente, eventuais audiências públicas, preparações e condução dessas audiências públicas. O regulamento número 119 para ofertar e comercializar serviços de transporte público, o dado pelo regulamento 121 e número 135, a preparação da documentação para instruir o processo com auxílio do pessoal técnico e comprovações do requisito aeronavegabilidade, bem como os demais requisitos para o processo de certificação em operações aéreas, demais regulamentos pertinentes. E aí nós passamos para a certificação operacional da empresa, entrando, portanto, na primeira etapa, acompanhamentos presenciais e audiências. A verificação, preenchimento e checagem dos requisitos jurídicos do Código Brasileiro Aeronáutico para autorização de iniciar a prestação de serviço aeronáutico. Comprovação, testes, inspeções e atas aeronaves em situações aeronavegáveis. O processo de certificação dessa primeira etapa, com a solicitação prévia, a solicitação formal, a avaliação de documentos, a demonstração de inspeções e a certificação, tudo isso já preparado anteriormente. E na segunda etapa, passado ela, porque é como se fosse uma válvula, ela é como portal, ela nunca começa um outro antes de terminar, são pré-requisitos. Então, a segunda etapa, após o processo de certificação operacional, a empresa estará habilitada a solicitar a outorga de concessão para operar. Então, verificação dos requisitos jurídicos previstos no Código Brasileiro da Aeronáutica. Para receber o certificado para a exploração de serviços públicos aéreos, a empresa já deve ter esse certificado regular, que chama COA, Certificado de Operação Aérea. Ser operadora de aeronave em situação aeronavegável, tudo conseguido aqui nas cinco fases da primeira etapa. Então, compatível com o serviço público aéreo pretendido. Processo administrativo e regulamentado pela resolução da ANAC 377 de 2016, a portaria 616 de 16, em revisão, conduzido pela Gerência Técnica de Outorgas e Cadastro, Superintendência de Padrões Operacionais. Protocolizados na ANAC, formulário de requerimento, analisados somente quando acompanhados da completa documentação listada. O processo encaminhado para inclusão em pauta da reunião de diretoria colegiada da ANAC para deliberação conforme o artigo 11, inciso 3º da Lei 11.182 de 2005. Se aprovado,
a assinatura, vai para uma assinatura de contrato de concessão junto à ANAC. Então, a publicação no Diário Oficial da União, decisão de outorga e do status do contrato de concessão. Precisa ser muito bem acompanhado e fiscalizado. O registro de voos, daí passa-se ao registro de voos junto à gerência técnica de registros e serviços aéreos e coordenação de slots. Então, que é o chamado GTRC, procedimentos conforme o rito e resolução da ANAC 440 de 2017. Aí passa a outorga da concessão a operar, está outorgado e esse registro na gerência. E aí temos esse processo todo completo.